Nós vamos ler São João capítulo 3, versículos 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Quem achou, diga amém? Diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Oremos a Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, damos-te graças pela sua palavra. Louvamos o teu nome, Deus, por este dia. Louvamos o teu nome pelo Evangelho. Senhor, fala conosco através do poder do Evangelho, através do poder da sua palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Yeshua Mashiach, em nome de Jesus Cristo Nazaré. Amém. Graças a Deus. Queridos e amados irmãos, prestem muita atenção à palavra de Deus. A Bíblia nos mostra que Deus governa o universo com um controle absoluto e propósito eterno. Apesar de Deus governar o universo com esse controle absoluto e propósito eterno, nós entendemos que isto não anula as escolhas e a responsabilidade humana. As ações de cada homem, quando nós estudamos a história, entendemos que tem implicações reais. E cada indivíduo é moralmente responsável pelas decisões que toma ou deixa de tomar. Ou seja, o homem vai responder, ou o homem responde diante de Deus por suas atitudes, responde diante de Deus pelas suas crenças e também por suas ações. A Bíblia sempre mostrou-nos que desde o dia em que o homem foi colocado na face da terra, ele fora atribuído responsabilidades diante de Deus. Ora, vejamos, em Gênesis capítulo 2, versículo 17, nós temos lá um texto que mostra-nos que o homem tinha responsabilidade, quando Deus dá instruções para o homem, dizendo: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus não fez o homem robô. Deus não fez o homem como alguém que estava eximido da sua responsabilidade. O homem sempre teve a responsabilidade. E qual é a responsabilidade do ser humano no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17? Não coma. A decisão de comer ou não comer não estava em Deus. A decisão de comer ou não comer estava no homem. Deus delegou-lhe responsabilidades. Deus mostrou-lhe
quais são os limites que Deus estabeleceu ali no jardim. E o homem foi colocado lá como alguém que era responsável para tomar decisões e assumir também as suas implicações. Só que uma coisa boa que eu gosto neste texto é que quando Deus atribui a Adão a responsabilidade, Deus mostra-lhe as consequências positivas e as consequências negativas. Porque Deus diz que no dia que der a comer, certamente morrerás. O oposto disso é que se não comerdes desta árvore, viverás. Então nós temos ali uma questão de vida ou morte. A responsabilidade de Adão era de garantir que tanto ele quanto a sua semente estivessem debaixo de uma umbrella, dentro de uma guarda-chuva chamada vida. Mas Adão acabou se refugiando debaixo de uma umbrella, de uma guarda-chuva que se chama morte. O texto desde o início fala-nos a respeito da vida e a respeito da morte. E quando nós vamos mais adiante, vemos o livro de Gênesis, no capítulo 7, versículo 1, nós temos a história da arca. A história da arca também mostra-nos a questão da vida ou da morte. Porque Deus, quando olha para a face da terra, vê que a iniquidade havia se multiplicado de tal forma. E naquele tempo nós não tínhamos o livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, que nos diz que o salário do pecado é a morte. Quando Deus olha para aquela geração, as suas ações só produziam morte. Tudo apontava para a morte, tudo apontava para o caos, porque o pecado da desobediência conduz a vida ao caos. E o caos foi produzido pelas ações daquela geração. E Deus disse: se é o caos que vocês precisam, é isto que vocês vão colher. Se é o pecado que vos satisfaz, vão colher o fruto do pecado. E no Novo Testamento nós aprendemos que o salário do pecado é a morte. Então Deus diz: consequentemente, por causa das vossas escolhas, o que vocês vão herdar é a morte coletiva. E a Bíblia diz que depois de um período de 120 anos de graça, porque quando o juízo de Deus vem, ele antecede um período de graça. Depois de 120 anos de período de graça que Deus deu ali, cada martelada naquela arca, cada tronco que caía para construir a arca, era uma mensagem de Deus vai trazer o juízo. Cada árvore que Noé derrubava, cada tronco que secava, cada martelada, era um dia de graça que Deus concedia àquela geração. Cada martelada era uma mensagem forte para aquela geração. Eles ouviam Noé a construir, mas eles não estavam nem aí. Eles zombavam, eles negligenciaram. E a responsabilidade de Noé, a primeira, foi construir a arca. Por 120 anos, Cristo trouxe a mensagem de salvação para aquela geração, através da boca de Noé. Por um período de 120 anos, Deus trouxe através da pessoa de Cristo uma mensagem de salvação para aquela geração, através da construção daquela arca, porque Deus ia trazer chuva que traria um dilúvio que ia exterminar com toda aquela geração. Mas Deus tinha um remanescente naquela geração que era Noé e toda a sua família. E quando chegou o dia de Noé tomar a maior responsabilidade daquela geração, Deus diz em Gênesis capítulo 7, versículo 1, Noé entra na arca.
A responsabilidade de Noé era entrar. A responsabilidade de Noé era entrar. Logo que Noé entra na arca, a Bíblia diz que Deus fecha a porta da graça. O juízo de Deus antecede a graça. Chega o momento que esta graça é retirada dos homens. Quando Deus fecha a porta da arca, o que Deus estava fazendo? Estava fechando a porta da graça. Porque quem seria salvo é quem entraria na arca. Mas porque quando Deus determinou o período de entrada na arca, ninguém entrou. Perderam a oportunidade. Onde é que estavam os homens daquela geração quando os animais caminhavam de 2 a 2 para entrar na arca? Onde estavam os homens daquela geração quando a vaca e o boi decidiram entrar na arca? Onde estava aquela geração quando a cabra e o bode decidiram entrar naquela arca? Onde estava aquela geração quando a pomba e o corvo decidiram entrar naquela arca? Os animais entenderam que Deus traria juízo, mas os homens, segundo a imagem e semelhança de Deus, não entenderam a mensagem de Deus. Para nós percebermos que o pecado cega o homem até de coisas óbvias. Quantas vezes a gente diz para as pessoas: isto vai te destruir, isto vai te levar ao fracasso, isto vai te levar para a morte, e as pessoas, mesmo assim, dão um passo em direção ao buraco, porque é por causa do pecado. Porque o pecado, não é que o pecado é mau, o pecado é bom. É bom. É por isso que tem muitos homens se orgulhando, dizendo que, olha, eu tenho 2 mulheres, eu tenho 2 namoradas, eu tenho boladas, eu tenho isto. Consegue viajar, tirar férias nas Ilhas Maldivas, consegue viajar, tirar férias nas Ilhas Maurícias, consegue tirar férias nas Ilhas Seychelles, consegue tirar férias em Miami, consegue postar fotos nas redes sociais, andando em jatos privados. Por quê? Porque tudo isto é concedido a ele através do pecado. O pecado é bom para o ego humano, mas o resultado do pecado é devastador. E o pecado cegou aquela geração ao ponto deles não perceberem que chegou a hora de entrar na arca. E quando eu leio Gênesis capítulo 7, versículo 1, eu entendo que Noé foi o último a entrar. Depois que os animais entraram, Noé foi o último a entrar. E Deus fechou a porta. Jesus disse no livro de São Mateus, quando Jesus falou acerca das últimas coisas que aconteceriam, Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, muitos casavam-se, andavam sem casamento, até o dia que Noé entrou na arca e fechou-se a porta e veio o dilúvio. Assim será na vida do Filho do Homem, porquanto muitos também estarão preocupados com o seu casamento. Muitos estarão preocupados com a sua formação, muitos estarão preocupados com a sua faculdade, muitos estarão preocupados com o seu negócio e não vão perceber acerca do tempo da sua redenção, até o dia que a igreja será tomada desta terra. Eles perceberão que foram deixados para trás. Queridos e amados irmãos, é necessário que esta geração saiba que temos uma responsabilidade. É necessário que esta geração saiba que todos nós temos uma responsabilidade. Viver não consiste em ir à escola e voltar. Viver não consiste em simplesmente casar. Se bem que hoje nós já temos um amplificador
destas ações que eram características da geração de Noé. Exemplificador são muitas igrejas que apontam um Cristo que só é suficiente para te dar um casamento, assim como casavam os contemporâneos de Noé. Um Cristo que só serve para dar paz à sua família, que só serve para abrir uma porta de emprego, mas este Cristo, quando é colocado na balança, não é suficiente para converter o coração e salvar a vida do indivíduo. E muita gente está distraída com estas coisas. Por quê? Porque a igreja de hoje simplesmente decidiu escolher um evangelho que beneficia o homem materialmente e socialmente. E espiritualmente as pessoas ficam a pensar que basta estar livre dos demônios, a vida para mim está tudo bem. Mas não está tudo bem. É importante que o homem viva esta vida com responsabilidade. No livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 7, da Páscoa, no período da saída do Egito, quando o anjo da destruição iria vir para destruir todos os primogênitos que estavam na terra do Egito, a única distinção que existiria dependia das pessoas. Para que a salvação viesse para o lar, dependia do indivíduo daquela casa. E a responsabilidade daquele indivíduo era de colocar. A Bíblia diz o quê? Põe ou passem então um pouco de sangue nas laterais das vigas superiores das portas das nossas casas. Eles tinham a responsabilidade de fazer o uso de sangue. Eles tinham a responsabilidade de fazer o uso de sangue. A igreja de hoje usa sangue para expulsar demônios. Mas sangue nunca foi recomendado na Bíblia para expulsar demônios. Jesus disse: em meu nome expulsarei os demônios, não através do meu sangue. Porque o sangue de Jesus Cristo, segundo Mateus, versículo 28, versículo 26 ou 26, 28, o sangue de Jesus foi derramado para a remissão dos nossos pecados. O sangue de Jesus, segundo Romanos capítulo 9, versículo 5, foi derramado para a nossa justificação. Segundo 1 São João capítulo 1, versículo 7, o sangue de Jesus foi derramado para a nossa purificação. Tudo isto é espiritual. Não vamos gastar o sangue por causa dos demônios. O nome de Cristo é suficiente. E quando nós entendemos o papel do sangue para a salvação, nós temos a salvação, porque o sangue de Jesus Cristo salva. O sangue de Jesus foi derramado para a nossa salvação. O sangue de Jesus Cristo foi derramado para a nossa purificação, para que nós pudéssemos nos apresentar diante de Deus justificados. Assim como no Egito, o sangue de bodes pode trazer o livramento para as famílias israelitas, quanto mais o sangue de Jesus nos últimos dias não nos livrará do grande e terrível dia do juízo de Deus que vai se manifestar sobre a face da terra para os filhos da impenitência. Queridos e amados, eles tinham a responsabilidade de fazer o uso do sangue. E hoje, o sangue de Jesus está disponível para a nossa salvação. A Bíblia diz que não entristeçais o Espírito pelo qual vos selaram para o dia da redenção. O Espírito Santo só tem proeminência depois do derramamento do sangue, porque após o derramamento do sangue temos condições de purificação. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E uma das coisas que abre a porta para a salvação desta humanidade é o derramamento do sangue de Jesus. Este sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Naquele dia o Senhor dirá: verdadeiramente nunca vos conheci,
porque são pessoas que vão comparecer ante a presença dele seu sangue. São pessoas que vão comparecer ante a presença de Cristo seu sangue. E Jesus vai olhar para eles e dirá: não vos conheço, porque não temos a marca do sangue do Cordeiro. É necessário termos a marca do sangue do Cordeiro para quando comparecermos diante dele, ele diga: vinde benditos do meu Pai para o reino que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Glórias a Deus. Queridos, a Bíblia nos mostra que o homem sempre teve responsabilidades. No livro de Josué, capítulo 2, versículo 18, a Bíblia conta-nos uma história de 2 espias que são mandados para Moisés para espiar a terra prometida. E desta vez eles escalam a terra de Jericó. Quando entram em Jericó, a Bíblia diz que eles entram em casa de uma prostituta chamada Raabe. E nós conhecemos a história. Os homens de Jericó descobrem que entraram os espias israelitas de Jericó, foram para a casa da prostituta. A prostituta disse que eles mostravam aquilo porque ela havia os escolhido, não é? E disse para eles: saiam rápido, também vocês se encontrem antes. E eles escaparam. E os homens acreditaram naquela resposta da prostituta. E ela depois diz para aqueles homens: olha, eu poupei a vossa vida, então também peço que vocês, quando Deus vos entregar esta terra, poupem a minha vida e a minha família. Poupe a minha vida e a minha família. Essa mulher foi salva porque deixou 2 pessoas entrarem em sua vida. E hoje nós temos 2 pessoas que precisam fazer parte da nossa vida. Temos a pessoa de Jesus, que disse que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E temos a pessoa do Espírito Santo. Essas são 2 pessoas que, quando entram na nossa vida, elas deixam uma marca. Na marca da casa de Raabe foi um cordão vermelho que ela colocou para descer aqueles espias, para poderem voltar e dar relatório acerca da terra prometida. Estas são uma figura daquilo que Cristo faria no futuro, trazendo salvação. Então, para poupar a sua vida, ela devia amarrar um cordão vermelho na janela, pela qual ajudou os espiões a descerem de sua casa e escapar. E hoje nós temos a mesma responsabilidade. Temos a mesma responsabilidade. Só que a responsabilidade que nós temos é oposta. Não devemos entristecer o Espírito Santo para que ele não saia da nossa casa. Não devemos entristecer a Cristo para que ele não saia da nossa casa. É importante nós lutarmos nesta vida. Temos a responsabilidade de não entristecer o Espírito, porque o Espírito Santo é o selo que Deus colocou na nossa vida para o dia da redenção. É um selo. Este cordão vermelho é uma figura do sangue de Jesus Cristo, daquela tira do sangue que escorria da cruz. É importante permitirmos que Cristo mora para que nós possamos viver. Ele morreu uma única vez, tem que morrer uma única vez também para a nossa vida. E a morte de Cristo garante o derramamento do seu sangue, e o seu sangue garante a nossa purificação, a nossa redenção, e a nossa redenção é esta: o selo que Deus coloca através do seu Espírito. Então nós temos a responsabilidade
de mais uma vez fazer uso do sangue do Cordeiro. Nós temos no livro de Números, capítulo 29, versículo 9. A Bíblia retrata a história de um episódio no deserto. No deserto. A Bíblia diz que o povo de Israel pecou contra Deus, começaram a murmurar. Uma das coisas que o povo muito fazia era murmurar. Murmurar. E a Bíblia diz que por causa deste pecado de murmuração, pecado de rebeldia, Deus manda serpentes do deserto. Aquelas serpentes do deserto começam a picar o povo começa a morrer. Aquelas serpentes começam a picar o povo começa a morrer. Então nós vamos a ver que desde Adão tivemos Noé, tivemos Raabe, tudo ali que está, tivemos Noé, tudo ali é questão de vida ou morte. A Bíblia diz que eles começam a morrer porque pecaram. Mais uma vez nós vemos que o salário do pecado, na lógica divina, é a morte. Se tem alguma coisa que Deus oficialmente deve entregar a quem for do direito em função do seu pecado, é a morte. E hoje tem muita gente que critica Deus, mas por que Deus permite a morte coletiva? Por que Deus permite desastres naturais, guerras? Mas dentro da lógica do reino de Deus, o salário do pecado é a morte. O povo peca no deserto e eles começam a sofrer as consequências dos seus pecados. O quê? Morte. E Deus diz para Moisés, depois que o povo percebe que pecamos, e agora temos que sair desta situação. Temos que nos livrar dessas serpentes. Temos que nos livrar desta morte. Então Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze. E essa serpente de bronze Deus manda colocar no madeiro e colocar ela assim, bem alta. E a responsabilidade de cada israelita era olhar para a serpente para permanecer vivo. E mais tarde, Jesus vem e diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Por quê? Porque todos estamos numa condição de morte. Todos estamos numa condição de morte. Não interessa se você nasceu numa família evangélica. Não importa se você é filho de pastores. Não importa se você nasceu num país do norte ou nasceu no sul. Não importa se você nasceu num país em que houve derramamento do Espírito no passado. Não importa se você nasceu ao lado de uma igreja. Não importa se você nasceu numa família de pastores. É que todos nós estamos na mesma condição. Estamos na condição de morte. Tudo que Adão conseguiu nos dar é a morte. Porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Então, as suas sementes já nascem viva e morta. Viva fisicamente, mas morta espiritualmente. Então, todos nós estamos na mesma condição. E a Bíblia diz que da mesma forma que Moisés levava aquela serpente, que olhava para aquela serpente pendurada naquele poste, por mais que fosse picado por alguma serpente do deserto, não morria. Porque o que estava em jogo ali era vida e morte. Ou a vida triunfava, ou
a morte triunfal. E Jesus disse que, assim como Moisés se levantou, importa que o Filho do Homem seja levantado, a fim de que todo aquele que olhar para ele seja salvo. A fim de que todo aquele que olhar para ele seja salvo. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, meus amados, temos que olhar para Jesus. Esta geração tem que parar de andar na deriva, à procura de milagres, à procura de movimentos, à procura de coisas estranhas que estão a acontecer à volta do mundo. As pessoas têm que parar com essa infantilidade de correr atrás de profetas. O que você tem que fazer agora é olhar para Cristo. Olhe para Cristo. Olhar genuinamente para Cristo. Porque o que está em jogo é a tua vida. O que está em jogo não é o teu carro, não é a tua casa, não é nada das coisas materiais que você busca. O que está em jogo é a tua vida. Porque para ter casa, basta trabalhar. Tem muitos ímpios que não conhecem a Deus, não temem a Deus. Tem melhores casas que muitos cristãos que fazem campanhas e campanhas. Tem muitos ímpios que não conhecem a Deus, que andam em carros melhores que muitos crentes que fazem campanha de vigília e oração em busca dessas coisas. Tem muitos ímpios que não conhecem a Deus, que têm dinheiro suficiente para deixar até a quarta geração. Se é dinheiro que você busca, vai estudar, vai trabalhar. Mas em Cristo Jesus não buscamos dinheiro, buscamos vida. Em Cristo Jesus não buscamos escapar da pobreza, buscamos escapar da morte. Em Cristo Jesus nós buscamos escapar da morte. Porque tudo que Adão nos deu foi a morte. Estamos todos na mesma condição. E se tu queres levantar os teus olhos e olhar para o Filho do Homem, olhar para Yeshua Mashiach, olhar para Jesus Cristo de Nazaré, a Bíblia diz que você tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Em Gênesis 19, versículo 17, nós temos a história de Ló e Sodoma. Uma das características de Sodoma, uma das características de Sodoma é que eles praticavam a homossexualidade. Se você passasse por Sodoma como estrangeiro e se hospedasse em casa de alguém, você corria o risco de ser arrancado da casa dessa pessoa e ser abusado, não por uma pessoa, mas por várias pessoas. Este era um pecado de Sodoma. E hoje como é que está a nossa sociedade? Como é que está a nossa sociedade? Para que Sodoma não fosse destruído, nós entendemos que dentro do reino de Deus existia uma lógica. E esta lógica nós vemos na discussão de Deus com Abraão. Abraão disse para Deus: Deus, se em Sodoma
Sodoma existirem 50 justos, destruirás o justo e o ímpio. Deus diz para Abraão, se existirem 50 justos em Sodoma, eu não destruirei a cidade, pouparei a cidade por causa dos 50 justos. Abraão entende que pode ser que não existam 50 justos e vai se existirem 40. Deus disse que existirem 40, não destruirei por amor aos 40. Abraão diz: Deus, não fique chateado comigo, mas que tal se existirem 30? Deus diz que se existirem 30, não destruirei por amor aos 30. Abraão diz para Deus: não te chateies comigo, Senhor. Se existirem apenas 20, será que o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Deus disse: por causa dos 20, eu pouparei a cidade e não a destruirei. Abraão disse: estou mais uma vez, Deus, não fiques aborrecido comigo. Se existirem apenas 10 justos de Sodoma, tu destruirás a cidade. Deus diz para Abraão: Abraão, se existirem apenas 10 justos em Sodoma e Gomorra, não destruirei a cidade. Queridos e amados, o que nós aprendemos com isto é que esta geração que hoje habita na face da terra, 8 bilhões de pessoas não são destruídas, porque existe uma lógica no reino de Deus, que se existirem justos em determinada cidade, Deus poupa aquela cidade por amor daqueles justos. Nós, quando vemos tamanha maldade que toma conta de diversos segmentos da sociedade, de diversas localidades, cidades que são tomadas pela promiscuidade, cidades que são tomadas pelo crime, e muitas das vezes nós não entendemos por que estas cidades subsistem, porque são piores que Sodoma e Gomorra, são piores que aquelas cidades, porque existem pecados que eram cometidos em Sodoma e Gomorra que hoje são cometidos aqui, e tem pecados que são cometidos hoje aqui que não existiam em tempos de Sodoma e Gomorra, e nós não entendemos por que essas cidades são poupadas e por que o fogo não cai do céu. É por causa dos justos que estão naquela cidade. Assim como foi nos dias de Noé, quando se consumar o tempo da graça, assim Deus vai trazer juízo para as nossas cidades. Deus vai trazer juízo para este mundo. O apóstolo Pedro falou que nos últimos dias Deus traria destruição. Esta destruição, ela ia configurar o juízo de Deus que ia se manifestar sobre a face da terra, quando Pedro disse que todos os elementos serão destruídos e arderão pelo fogo que Deus trará para trazer juízo à face da terra. E a responsabilidade que Ló tinha depois que Deus determinou destruir a cidade era: fuja, escapa. Ló foi instruída pelo anjo do Senhor: fuja por amor à sua vida. E a mensagem é a mesma para nós hoje: fuja por amor à sua vida. Fuja de Sodoma e Gomorra por amor à sua vida. Os habitantes de Sodoma e Gomorra estão batendo na sua porta, aliciando a sua vida para você ser um consumidor ativo da pornografia. Deus está dizendo: fuja da pornografia. Os habitantes de Sodoma e Gomorra, que são demônios, estão batendo na tua porta, aliciando a tua vida para você viver uma vida de prostituição. Deus está dizendo: fuja por amor à sua vida. Os habitantes de Sodoma e Gomorra estão batendo na sua porta, aliciando-te para você ser amigo das pessoas que não refletem nenhum exemplo de piedade. Deus está dizendo: fuja dessas pessoas que te convidam à imoralidade e à violência. Os habitantes de Sodoma e Gomorra, que são demônios, estão batendo na tua porta, te convidando para o pecado. Mas a mensagem de Deus para ti no dia de hoje é: fuja por amor à sua vida. Duas vezes
ele recebeu a instrução: fuja. No versículo 19, 17, o anjo do Senhor disse: fuja por amor à sua vida. No versículo 22, o anjo do Senhor disse para Ló: fuja depressa. Isso quer dizer que nós não podemos tomar a decisão amanhã, tem que ser hoje. É hoje que eu tenho que deixar de apadrinhar o meu pecado. É hoje que eu tenho que deixar de estimar esse meu pecado. É hoje que eu tenho que deixar de praticar esse pecado. É hoje. A salvação não é para amanhã. A salvação é para hoje. A salvação não é para amanhã, é para hoje. Porque nós não temos controle da nossa vida. Hoje pode bater na sua porta e dizer: viemos te buscar. O que você terá para apresentar diante do justo Deus, que não terá o culpado por inocente e não terá o inocente por culpado? Está na hora da igreja despertar e fugir do pecado. Não podemos viver esta vida sem responsabilidade. Deus colocou-nos na terra e temos responsabilidade com aquilo que nós fazemos e deixamos de fazer. Somos responsáveis pelas nossas ações e somos responsáveis também pelas nossas omissões. Não vamos viver como se estivéssemos em um ambiente que faz de conta. O pecado é real. A morte é real. Cristo é real. A vida é real. A dor é real. E a Bíblia diz: fuja e faça isso rápido. E por fim, nós temos aqui a sétima responsabilidade que eu quero compartilhar convosco nesta manhã. São João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a responsabilidade do mundo? Creia. Creia. Tenta. Believe. Creia. Temos com clareza a responsabilidade do mundo em relação ao Evangelho do Reino. Creia. Creia. A essência deste versículo, quando nos diz que Deus amou e da maneira que deu, é importante crer. Crer em Deus. Mas tampouco sempre Deus já apontou o caminho da vida e o caminho da morte. Muita gente gosta do versículo 16, que Deus deu. Mas quando você lê os versículos a seguir, a coisa é mais assustadora. Porque Deus faz promessas, mas a obediência gera consequências. Veja só, 17. 17 ainda é muito bonito. E tem gente que gosta muito do versículo 16, versículo 17. 17 diz o quê? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Deus não mandou Jesus para condenar. É por isso que tem muita gente que crê que todo mundo é filho de Deus e todo mundo será salvo, mas é mentira. Olhando o contexto, nós vamos ler o 17. 17 diz o quê? Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora, preste atenção. 18. Quem nele crê não é
condenado. Mas quem não crê, não é uma ação futura, é imediata. Já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Qual é o critério que Deus vai usar para julgar este mundo? Qual é o critério que Deus vai usar para julgar a cada um? E o julgamento é este: a luz veio para o mundo. O que é luz? Luz é conhecimento. Luz é a verdade. Luz é a proposta de Deus. Veja só, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Trevas é ignorância. Os homens amaram mais o reino das trevas que é o reino da ignorância. Hoje tem pessoas que são PhD em ignorância. Hoje tem pessoas que são mestres em ignorância. Por quê? Porque eles estão debaixo do reino das trevas. Mas eu estudei, fiz a minha licenciatura, fiz a minha pós-graduação, fiz o meu mestrado, fiz o meu doutoramento. Eu sou cientista. Mas a sabedoria e a ignorância não, dentro do reino de Deus, não dependem dos currículos humanos. A sabedoria e a ignorância dentro do reino de Deus, repito, não dependem dos currículos humanos. Você pode estudar até onde você quiser, mas se você estiver debaixo do reino das trevas, você será ignorante diante de Deus. É muito triste ver pessoas debaixo do reino das trevas tentando organizar o mundo. Não tem como. Quer fazer outra prova de que as trevas não vão levar esta geração para nenhum sítio? Apaga a luz do teu quarto à noite e arruma o quarto. Apaga a luz do teu quarto, da tua sala e começa a arrumar a sala. Você sabe onde está a mesa, sabe onde estão as cadeiras. Arruma o quarto, arruma a sala, depois acenda a luz e contempla a bagunça. Existe muita gente que tem que ter boas intenções, entende como fazer coisas boas, mas todo o esforço que eles fazem para organizar a coisa e funcionar dentro dos padrões divinos, a pessoa tem que estar na luz. Você pode não ter faculdade feita, mas se você está dentro da luz, você está dentro do reino do conhecimento, e diante de Deus você é sábio. O que é sabedoria? É a capacidade de responder adequadamente aos desafios da vida. Quantos PhDs estão a suicidar nos países do primeiro mundo? Pessoas que têm dinheiro, têm casa. Eu fico louco vendo a igreja em África correndo atrás das coisas que muitos estão a deixar atrás pelo suicídio. Uns estão a suicidar porque não estão a achar a razão de ser e estar na terra. Tem carro, tem casa, tem tudo, mas o vazio continua lá dentro. E hoje tudo que a igreja tem para oferecer é aquilo que essas pessoas têm e não preenche nada. É por isso que hoje a igreja é morta. A igreja é cheia, mas vazia de Cristo. Porque Cristo nos deu mãos e pés para trabalhar, para ter essas coisas.
Mas Cristo deu a sua vida para que nós pudéssemos viver. O plano de Deus é vida. É por isso que João 17:3, a vida eterna é esta, que conheçam a Deus por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nunca foi questão de caro, casa, prosperidade, nunca foi. Sempre foi a questão de vida. Se você for ler o Evangelho, você vai ver que tudo que Deus tem para oferecer é vida. É vida. Então creia. 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 É por isso que tem muitos que dizem que creem, mas deixa dinheiro em frente deles, empresta dinheiro, coloca ela trabalhando no departamento de compras, dê acesso ao sexo, dê dinheiro para ver esta pessoa. Imediatamente essas pessoas vão se apostatar da fé. Por quê? Porque estas pessoas nunca conheceram verdadeiramente ao Senhor. Que o Espírito de Deus nos ajude. Que o Espírito de Deus ajude esta geração. Que o Espírito de Deus desperte esta geração. Porque tudo o que as pessoas consideram ser aquilo que Deus quer que sejam e vivem do jeito que vivem, ainda não se pregou o Evangelho. Ainda não se pregou o Evangelho. Quando leio os versículos acerca da responsabilidade humana, entendo que nós devemos viver com responsabilidade. Viver com responsabilidade. Não é viver de qualquer maneira. Você será o último responsável pelas tuas escolhas, pelas tuas crenças, pelas tuas decisões. Você será o último responsável. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração. Que Deus tenha misericórdia desta geração. Que Deus levante homens e mulheres cheios do seu Espírito para fazer a diferença nesta geração. Assim como fez Ló em Sodoma. Porque assim como foi nos dias de Ló, muitos casavam e davam sem casamento. Meu Deus, até o dia que Ló saiu, caiu fogo do céu. Assim será também como foi nos dias de Noé. Eu chego a pensar, amados, quando estive a meditar nesta palavra, veio um pensamento. Nunca na história houve um processo de arrebatamento coletivo. Agora, por que não tem uma instrução quando o juízo vier para que algumas pessoas escapem de alguma outra forma? É porque as pessoas não estão apegadas às coisas do mundo. Se Deus não as arrebatasse, até muitas delas que são salvas não iam aceitar a proposta. Porque arrebatamento significa tirar uma força. Hoje, se Cristo vier para muitos cristãos e dizer: arruma a tua casa, está na hora de bater. Muitos vão se recordar de quem? De Ezequias. Meu Deus, lembra-te das coisas boas que eu fiz. Eu não quero ir, não, Deus, não quero.
Nós precisamos de uma geração de Enoque, uma geração que anda com Deus, uma geração que tem comunhão com Deus, a geração do arrebatamento, uma geração que será arrebatada. Queria ver Deus comparecer até para pastores. Eu servo, bom servo, organiza a tua casa, tens uma semana, o Senhor vai cá de Deus te buscar. Jejum e oração para Deus. Serão sendo dias dry. Mas por que isto revela onde está o coração do homem? Eu entendi, a ficha caiu. O arrebatamento faz sentido. Faz sentido. Veja só o que Deus teve que dizer para Noé. Entra, Noé. Entra. Aí ele diz, café, amor, let's go. Mas pai, vamos. O Senhor é quem mandou. Imaginou se construísse uma arca hoje para salvar o mundo? Quantas pessoas vão ficar de fora? O arrebatamento ainda se mostra como um sinal de misericórdia de Deus. É graça. Glória a Deus. Levanta a mão, glorifica-se Deus. Glorifica-se Deus. Aleluia. Glória a teu nome, Deus. Oh, glória a teu nome, Deus. Glória a teu nome, Deus. Bendito seja teu nome, Pai. Bendito seja teu nome, Deus. Bendito seja teu nome, Deus. Glória a teu nome, Pai. Amados, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja teu nome, Deus. Louvado seja teu nome. Para encerrar, a nossa geração deve ser convidada a não fazer muita coisa. Essa geração não precisa muita coisa. Como no tempo da lei. Só são 3 letras. Crer, believe, in your heart, no teu coração. Fique de pé, vamos chorar.